Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos e que Deus ele possa estar assim de forma gloriosa, né? Nos abençoando. Aqui quem vos fala é o pastor Crispim. Eu estou diretamente aqui do nosso ministério aqui, né? Nossa congregação, diretamente aqui do altar, né? Onde aqui nós temos recebido muitas vitórias da parte de Deus para nossas vidas. E eu creio também que aqueles que me assistiram através de uma live, através de um vídeo como esse, no canal do YouTube, em qualquer outras plataformas digitais, também receberás, né? Porque a Bíblia diz que tudo é possível aos que crêem. E o Senhor, nesse último domingo do mês de dezembro, esse ano de 2025, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração e eu quero transmitir essa palavra para todos aqueles, né, telespectadores que me ouviram através desse vídeo, essa mensagem a qual Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que é muito conhecida, que se encontra no livro de Jó, Jó capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 7. O tema vai dizer assim: Elifaz repreende a Jó. Então diz assim a palavra do Senhor a partir do seu verso 1. E então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se tentares alguém falar, te enfadas-te. As quem, todavia, poderás conter as palavras. Louvado seja Deus, né? Aqui no verso 1, ele está, né, repreendendo, ou seja, corrigindo Jó, dizendo que se alguém tentasse falar com Jó, as palavras dessa pessoa o enfadaria Jó. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes é muito comum quando nós, seres humanos, estamos passando por uma prova, por uma situação, alguém chegar a ter as nossas vidas para querer trazer uma palavra de conforto, para querer trazer uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de consolação. Mas nós sabemos que nem todas as vezes que nós estamos passando por uma situação, que às vezes alguém venha ter as nossas vidas, né? Até a nossa pessoa para trazer uma palavra que talvez vai melhorar a situação a qual você está passando. Talvez você está passando por uma situação, a qual a situação que eu estava passando era um momento muito difícil, né? Jó, Deus permitiu Jó ser tocado, perder os seus bens, perder a sua família e ser tocado até mesmo na saúde, ao ponto que Jó ficou ali, né, na cinza, se coçando com caco de teia. Então a situação de Jó não era uma situação fácil. E ali Jó chegou o momento de ele ficar tão, né, angustiado, que as pessoas, quando vinham falar com Jó, traziam uma palavra de consolação, mas a situação não mudava, a situação era a mesma. E Jó chegava a um ponto que as palavras dessas pessoas servia, né, era enfadonha para Jó, enfatizava Jó. E aqui no versículo, agora no 3, vai dizer assim: Eis que tens ensinado a muitos, e tem fortalecido mãos fracas. Né? Versículo 3. Quer dizer que aqui Elifaz estava falando que Jó agora estava passando por essa prova, mas Jó antes, ele tinha ensinado a muitas pessoas, através de Jó ser um homem íntegro, né? Reto, fiel a Deus, temente, Jó, através da sua fé, né? Do seu temor a Deus, pessoas que estavam com suas mãos fracas, né? Enfraquecido, Jó aconselhava as pessoas, falava para as pessoas e as pessoas se fortaleciam. Mas agora aqui no versículo 4 vai dizer assim: As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortalecido. Quer dizer que as palavras de Jó fortaleceram muitas pessoas que estavam enfraquecidas. E os joelhos que estavam, né, vacilantes se fortaleciam. Né? E isso é comum nas nossas vidas como servo, né, como serva de Deus, né? Seja um homem ou mulher que serve ao Senhor, que tem um temor de Deus, que é
um instrumento levantado por Deus para abençoar pessoas, vida. É comum você ser um canal de bênção para ajudar alguém, mas às vezes chega um momento na sua vida que você, como servo de Deus e acostumado a ajudar pessoas, o próprio Deus pode permitir situação na sua vida que você pode passar por uma prova e alguém não poder te ajudar, né? E talvez você mesmo pode recorrer a Deus e aparentemente parece que o céu ele está de bronze, está fechado. Parece que as suas orações não são correspondidas. E aqui está acontecendo com Jó porque Deus permitiu. Mas assim como Deus permitiu aquela situação na vida de Jó, Deus já tinha um momento certo para poder ele virar o cativeiro de Jó. E aqui o versículo 5 diz assim: mas agora é chegado a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturba. Então ele faz, agora vai falar com Jó, que esse Jó, a qual ajudou muitas mãos que estavam enfraquecidas, muitos joelhos que estavam cambaleando, os fracos, se fortalecer, agora chegou a sua vez. A Bíblia não deixa uma afirmativa que por nós ser servo de Deus, ser temente, ser fiel ao Senhor, que o mal não possa vir entre nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, né, versículo 10, a Bíblia diz que, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei das horas mal que há de vir sobre a terra, que há de vir para tentar todos que habitam na terra. E a palavra vai dizer, sede fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui o que manteve, né, o segredo da vitória de Jó, foi Jó ser fiel a Deus, como o próprio Deus já tinha dado testemunho de Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e fiel, que se desviava do mal. Então aqui agora o dia mal chegou a ter na vida de Jó, e Jó, a Bíblia aqui como falou, se perturbava, né? Jó já não queria mais ouvir alguém, as palavras de alguém eram enfadônimas para Jó, porque as pessoas falavam, ele estava naquele sofrimento, as pessoas traziam a palavra de consolo, mas a situação de Jó era a mesma. E aqui o versículo 6 diz assim, continua falando, porventura não é o teu temor de Deus, aquilo em quem confia, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Quer dizer que aqui ele está falando que a confiança de Deus era em Jó, né? Então quer dizer, é muito comum você como servo de Deus, às vezes costumado ajudar muitas pessoas, quando você passa por uma situação a qual alguém talvez não consegue te ajudar, te levantar naquela situação que você está passando, e você está passando por uma situação difícil, alguém até ele vem te subordinar, vai dizer assim, mas você não é um servo de Deus, você não teme ao Senhor, a sua fé, a sua confiança não está nele, é como se estivesse dizendo, por que você está passando por tudo isso e o seu Deus não te ajuda? Às vezes nós somos confrontados. Se você for ver a passagem, né, no livro de Lucas, aonde Jesus, quando ele estava naquele momento ali da crucificação, ali estava, né, um à esquerda de Jesus e o outro malfeitou à sua direita. E diz que aquele que estava ali, né, à esquerda, vai dizer que se Jesus era o Filho de Deus, descesse daquela cruz, salvasse a si mesmo e salvasse, né? Ou seja, salva nós também. Mas o outro vai dizer assim, rapaz, nem você estando na mesma condenação, ainda não teme a Deus? E aquele homem vai dizer assim, Senhor, lembras de mim quando estiver no seu reino. E o Senhor vai dizer assim, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o conselho que eu tenho para dizer para alguém, através dessa palavra qual o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje, que nunca que nós venha julgar alguém pela aparência ou tentar tocar na unção de Deus, na unção de um homem de Deus, né? De um servo, de uma serva de Deus, por ele estar passando pelo momento de sofrimento. Porque a Bíblia não deixa nenhum sustentamento que por nós estar na presença de Deus, que nós não passamos por momentos difíceis. O próprio Davi também ele disse no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então o salmista Davi está dizendo que por ele estar servindo a Deus, estar na presença de Deus,
não é uma afirmativa que ele não viesse passar por aprovações. Mas o segredo aqui está no que aconteceu com Jó da mesma forma. No momento de adversidade, a qual Jó passou, assim também como Davi passou, eles tiveram vitória porque ele estava na presença de Deus e permaneceu reto e temente a Deus, né? Não se desviou da presença de Deus. Então esse que é o segredo de nós servirmos ao Senhor. E aqui o versículo 7, né, o único versículo do capítulo 4 do livro de Jó, vai dizer assim: lembras-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Aqui está, né, uma resposta de Jó para Elifates, aquele que estava ali confrontando Jó com aquelas palavras. Né? Lembras-te, por acaso já pereceu um inocente? E onde foram os retos destruídos? Então, a pessoa que ele é inocente, que ele não fez nenhum mal, e ele está sendo acusado, ele não vai ser destruído. Né? E uma pessoa que é inocente, ele também, Deus não vai deixar de ser destruído, porque a pessoa que ele é inocente, né, que nenhum mal ele fez, que é reto ao Senhor, nas horas difíceis o Senhor certamente vai estar com essa pessoa para poder ajudar. Mas às vezes é comum que nós, como servos de Deus, possamos ser confrontados por ser servo de Deus e às vezes estar passando pelo momento difícil, né? Você vê que o próprio Jesus ele fala isso no livro de Mateus. Quando nós estivermos sendo perseguidos, estivermos sendo confrontados, que nós não viemos se entristecer. Mas o Senhor ele vai dar um conselho que quando nós passar por isso, antes, às vezes de nós se entristecer, viemos se alegrar. Porque os antigos também, os profetas, os patriarcas que vieram antes de nós, eles também foram perseguidos. E a palavra vai dizer que o próprio Jesus também, ele também passou por perseguição, ao ponto de ser crucificado, né? Então não é diferente com nós. Mas o Senhor ele deixa um conselho que quando nós passar por tudo isso, ao invés de nós ficar triste, a palavra vai dizer que antes nós viemos se alegrar. Porque se os profetas passaram por isso, que vieram antes de nós, o próprio Jesus passou, nós também passaremos. Mas a Bíblia vai dizer, né, que quando nós passar por tudo isso, nós viemos saber que nós não estamos sendo confrontados por a nossa própria causa, mas nós estamos sendo perseguidos por modo da palavra do Senhor. Né? Então, que antes nós viemos se alegrar. Então, todas as pessoas que estão na presença de Deus, que Ele é leal, que Ele é reto, que Ele é fiel a Deus, sempre Ele vai ser confrontado, sempre Ele vai ser uma pessoa sofredor, sempre vai surgir a levante contra Ele. Mas quando nós somos fiel a Deus, o segredo é que mediante todas essas afrontas, né, toda perseguição, o Senhor ele vai estar conosco e Ele vai nos dar vitória, como Ele também deu vitória a Jó. Então a palavra do Senhor fala que se nós tiver algo para nós guardar, guarda o nosso coração. Então, através dessa palavra, eu não sei como é que está o coração de cada um que vai estar me assistindo, as afrontas que você tem vivido no dia a dia, às vezes até por ser uma pessoa cristã, por fazer a vontade de Deus, mas o Senhor, Ele está deixando essa palavra para nossa reflexão, porque Ele quer que eu e você cuide do nosso coração e que nós não venhamos se entristecer diante da situação que possa vir contra nossas vidas. Antes, quando eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, quando vinha um levante, quando eu passava por alguma provação, eu me entristecia e achava que tudo isso era o inimigo que estava criando essa situação. Mas depois, quando Deus me deu, abriu o entendimento, né? Abriu meus olhos espirituais, que eu passei a conhecer um pouco da palavra de Deus, eu passei a entender o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8 e o seu versículo 28. A palavra de Deus fala lá no livro de Romanos, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus e que são chamados pelo Senhor segundo o seu propósito, né? Então, tudo que acontece nas nossas vidas não é o inimigo, porque o inimigo ele não tem o poder de tocar na vida de ninguém, se Deus assim não permitir, como ele tocou na vida de Jó, porque foi permissão de Deus, né? Então, às vezes, até aquilo que acontece nas nossas vidas aqui para nós está dando errado, talvez é o certo de Deus para nós, porque aquilo que para nós talvez está dando errado é um livramento de Deus para nossas vidas. Está escrito no livro de Provérbios, né? Que todos os caminhos são retos perante os olhos do homem, mas Deus, ele sonda os corações, né? O coração do homem faz plano, mas a resposta provém dos lábios do Senhor.
Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não estou aqui para fazer, né, vídeos, né, live, simplesmente para ali através do algoritmo do YouTube, né? Às vezes está ganhando compartilhamento, está ganhando engajamento, está ganhando like, está ganhando status. Não estou aqui por isso. Eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus para me ser abençoado e abençoar outras vidas. Mas é certo que é muito bom também quando as coisas acontecem, né, de forma favorável para nossas vidas e nós somos abençoados por Deus e pelos nossos irmãos. Mas é o caso que se isso não acontecer, não é um caso que eu vou parar de adorar a Deus, né? Nós temos que continuar adorando a Deus assim como Jó adorou mediante circunstância. Ainda que as coisas podem dar de forma favorável, ou ainda que apareça que as coisas possam vir tudo ao contrário contra nossas vidas. Porque no livro de Abacuque, né, capítulo 3, e lá pelo seu versículo 17, o profeta Abacuque, ele vai dizer, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinde, as ovelhas das malhadas seja arrebatada, num currais possa não haver vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então, meu primeiro objetivo aqui é abençoar vidas, né? Ser abençoado e abençoar até mesmo as plataformas a qual nós, né, divulgamos o nosso trabalho, porque é uma ferramenta também de instrumento que também nos ajuda, né? Então, o meu objetivo é que todos os telespectadores sejam abençoados, né, em Cristo Jesus. E que toda a honra e toda a glória seja dada para o Senhor, porque Ele merece, e a glória dele Ele não divide com ninguém. Que possamos ter um dia abençoado, em nome de Jesus, e fica cada um com essa reflexão nesse dia de hoje, e que possamos guardar o nosso coração no Senhor, para que não deixar que nenhuma seta, nenhum mal possa setar o nosso coração, né? Porque o Senhor disse, se nós tivermos de guardar algo, guarda o nosso coração. Fica todos na paz do Senhor Jesus.